Nesse vídeo eu vou falar pra vocês quais foram os meus maiores erros fazendo o Enem. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Liliane Freitas e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Muitas pessoas falam que a gente só aprende errando, e eu sinceramente acredito que a gente também aprende com o erro dos outros. Por isso que nesse vídeo aqui eu vou te contar todos os erros que eu cometi fazendo o Enem. Eu sou aluna de Ciência da Computação da UFRJ, mas antes de ser aprovada eu fiz 3 Enems, um em cada ano do meu ensino médio, e eu cometi erros demais. Por isso eu venho aqui te contar para você não cometer esses erros que eu cometi. O meu primeiro erro foi não ter um modelo de redação. Eu acreditava que a gente chegava lá na prova e simplesmente lia o tema e vinha aqui, ó, todas as ideias, todos os argumentos, tudo certinho. Mas, gente, obviamente que não. Você precisa estar preparado para os temas mais variados que podem cair no Enem. E quando eu parei de simplesmente querer chegar lá e inventar uma coisa, foi quando eu comecei a acertar muito. O meu primeiro Enem eu tirei 880 na redação, no meu segundo Enem eu tirei 920 e no Enem que eu fui aprovada eu tirei 940. Então minha nota subiu pra caramba depois que eu comecei a fazer um modelo de redação com argumentos coringas, com introdução coringa que eu podia usar em qualquer tema. Eu recomendo muito que vocês preparem um modelo pra vocês também. O meu segundo erro foi tentar ler todos os textos do Enem. É até engraçado falar isso, porque, gente, eu acho que isso é a primeira coisa que eu digo pra alguém. Não leia todos os textos do Enem. Porque, principalmente no primeiro dia, que tem textos enormes, você não faz a prova do Enem para ler textos. Não faz. Você vê o comando da questão, a pergunta da questão e depois você vai para o texto buscando o que a pergunta quer. Você não lê todo o texto e depois vai para a pergunta. Era exatamente isso que eu fiz no meu primeiro ano fazendo Enem. E, gente, eu perdi tanto tempo, que obviamente eu tive que chutar muitas questões no final da prova. Então, é muito importante a gente primeiro ler o comando e depois vai para o texto buscando essa pergunta que o comando quer. O terceiro erro que eu cometi foi fazer as questões que vinha na ordem da prova. Por quê? Porque o Enem tem 3 tipos de questões. Questões fáceis, questões médias e questões difíceis. E elas estão embaralhadas no meio da prova. E o sistema que corrige o Enem é o sistema de TRI, Teoria de Resposta ao Item. E esse sistema valoriza se você acertar as questões fáceis, médias e difíceis, e ele cai sua nota, ele diminui sua nota se você só acertar questões difíceis e errar questões fáceis e médias. Porque ele entende que foi incoerente. Como é que você acertou a questão difícil se você não acertou a fácil? Então ele imagina que você está chutando. E o que eu fazia? Eu fazia as questões na ordem que vinha. Não importava se eu achava a questão difícil, se eu achava a questão fácil. Eu lia todo o texto, não importa se o texto era grande, se o texto era pequeno. Eu fazia na ordem que vinha. E isso foi um grande erro. Por quê? Porque no Enem, quando a gente começa a fazer, a gente tem que focar o quê? Justamente nas questões fáceis. Porque se a gente errar essas fáceis, nossa nota vai descer. Então, hoje em dia, eu abro o Enem e já começa a procurar as questões fáceis. Questões com imagens, normalmente imagem de publicidade no primeiro dia do Enem. Questões com gráficos, questões com textos menores, questões com música que tem, questões com arte. Normalmente essas questões são mais fáceis, então procura essas questões e não faça o Enem na ordem que vem as questões. O meu quarto erro foi marcar o gabarito na pressa. Gente, eu já errei tanto em gabarito. Já marquei 2 alternativas numa mesma questão. Já pulei questão. Olha, só Deus da minha causa. Mas é muito importante a gente se concentrar e marcar o gabarito com toda a calma do mundo. Porque ali no gabarito é onde você vai colocar as alternativas que vão te dar a sua aprovação. Gente, é muito importante. A hora da prova é óbvio que é importante, mas você se concentrar e marcar o gabarito com muita calma é muito importante. Se você ainda não sabe a melhor forma de você marcar o seu gabarito, eu também fiz um vídeo, vou deixar aqui em cima para vocês, que vocês podem conferir alguma forma que você pode marcar o gabarito. Lá eu deixei 4 formas que você pode marcar o gabarito para você ser mais ágil e também marcar com muita calma para não errar nada. O meu quinto erro foi prestar atenção demais no tempo passando durante a prova.
Gente, lá no Enem existe um marcador de tempo que fica lá no quadro. E de tempo em tempo o fiscal vai tirando aquele tempinho avisando que o tempo tá passando. E eu ficava desesperada vendo aquele tempo passar. Eu ficava muito nervosa. Eu pensava, meu Deus, não vai dar tempo. Eu não vou conseguir, eu vou ter que chutar tudo, não vai dar tempo, não vai dar tempo. E, gente, isso é horrível. Isso te deixa nervoso, te deixa fraco. E no Enem, o que você mais precisa é estar tranquilo para você fazer as provas com calma, conseguir ler com concentração. E isso me destruía. E o que eu fiz? No meu primeiro Enem eu fiquei super nervosa, então eu falei pro segundo Enem, eu vou mudar isso. Então eu comecei, um pouco antes do Enem, eu comecei a fazer simulado com um cronômetro na minha frente. Eu botava ou no celular ou no meu computador, obviamente eu não mexia neles, né? Mas só para deixar registrado ali o tempo passando. Eu botava lá 5h30, 5 horas, e botava lá e via o tempo passando. No início era desesperador do mesmo jeito, mas depois de um tempo eu fui entendendo, o tempo vai passar, vai dar certo, eu vou conseguir fazer as questões. E isso me fez melhorar muito. Hoje em dia eu nem olho pro marcador de tempo, o tempo tá passando, tudo bem. Eu só olho pra dar uma conferida assim, ai, passou tantas horas. Mas hoje em dia eu nem me preocupo mais com isso, porque eu sei que tá tudo bem, que vai passar o tempo, vai dar certo. Então se você é meio desesperado com essa questão do tempo passando, eu recomendo muito que você faça isso também. E o meu 6º erro foi não me permitir errar. Gente, é meio contraditório porque eu tô fazendo um vídeo aqui sobre erros, então eu errei muito. E justamente por isso que deu ruim, porque eu errei muito e eu não me permiti errar. Eu achava que eu tinha que fazer tudo certo e, obviamente, eu não fazia tudo certo, porque ninguém consegue fazer. No seu primeiro Enem, no seu segundo, no seu terceiro, a gente vai errar muito. A gente vai errar até no Enem que a gente passa. Eu errei tanto no Enem que eu passei que vocês não têm nem noção. E no meu segundo ano do ensino médio, no meu segundo dia do Enem, eu tive uma crise de ansiedade muito forte, porque eu não me permiti errar. No dia do Enem, na manhã do Enem, do segundo dia, eu passei muito mal. Muito mal, muito mal, muito mal, muito mal. Não tinha condições de eu ir pro Enem, eu não conseguia nem levantar da cama direito. E aí, quando deu 1 da tarde, pessoal, eu lembro até hoje, quando deu 1 da tarde, eu fiquei muito bem. Eu, do nada, fiquei muito bem. E aí eu fui conversando com a minha psicóloga depois, fazendo terapia, eu fui entender que aquilo ali foi uma crise de ansiedade e foi totalmente psicológico. Meu psicológico mandou no meu corpo e eu fiquei muito mal. Então, por que eu fiquei mal, né? Porque eu sempre fui uma pessoa que fui bem em exatas. Desde o meu ensino fundamental, meu ensino médio, eu era uma pessoa que relativamente ia bem em exatas. Então eu coloquei uma carga muito grande nesse segundo dia. Eu pensava, eu preciso ir muito bem no segundo dia, porque eu sou bem em exatas. Só que, obviamente, eu não ia ir, porque eu não estava acostumada com o Enem, era meu segundo Enem ainda, eu não sabia todas as questões, todas as matérias, então eu botava uma carga muito grande em mim. E foi aí que eu explodi, eu tive essa crise de ansiedade. E eu digo pra vocês, tomem muito cuidado com isso. É normal, você vai errar e se permita errar. Tá tudo bem, o Enem acontece todo ano. Eu sei que a gente se coloca essa pressão de eu preciso passar esse ano, eu preciso passar logo, eu preciso passar porque meu pai tá pagando minha escola, ou porque eu não tenho mais condições de ficar aqui. Eu sei, eu imagino o tanto que deve ser essa pressão de saber que nossos pais estão pagando uma educação pra gente, ou saber que você precisa passar pra faculdade logo porque a sua família depende daquela renda que vai vir da sua faculdade. Eu sei como é isso, mas eu digo pra vocês, não vale a pena se colocar essa pressão. A gente já tem pressão demais no Enem. A gente já tem pressão demais de fazer uma boa prova, de fazer o gabarito bem, de fazer uma redação boa. Já é muita pressão. Então não se coloca essa pressão também. Eu sei que é difícil, mas eu digo pra vocês, se permita errar. O Enem vai acontecer uma outra vez, você vai errar, você vai aprender e você vai passar. Eu fiz o Enem 3 vezes, eu sempre gosto de falar isso pra vocês. Eu fiz o Enem 3 vezes antes de ser aprovada, pessoal. Eu não fiz o Enem uma vez e passei. É óbvio que existem exceções, mas antes de ser aprovada, eu cometi muitos erros, que são esses aqui que eu tô comentando pra vocês. E você vai cometer esses erros também, você vai aprender e você vai ser aprovado ou aprovada também. Então, eu realmente espero que esse vídeo tenha te ajudado e que você tenha entendido que é normal errar, que você vai errar várias vezes antes de ser aprovado no Enem. Então, se você gostou desse vídeo, deixa seu like aqui embaixo, se inscreva aqui no canal para ver mais vídeos como esse aqui, de dicas de estudo e dicas do Enem. Eu realmente espero que você consiga a sua aprovação e que dê tudo certo no seu Enem. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!